Olha para a pessoa que está no seu lado e pergunta assim para ela: qual é a sua expectativa? Por que eu estou te perguntando isso? Porque essa semana Deus tem falado muito forte ao meu coração sobre a nossa expectativa para com Deus. Qual é a nossa expectativa de vida? Quando você vem à igreja, qual é a sua expectativa? O que você espera de uma igreja? O que você espera de um ajuntamento de pessoas? O que você espera de um pastor? O que você espera da sua igreja? E Deus tem falado muito sobre essa questão de expectativa. O problema é que essa questão de expectativa, ela vai nos trazer dois sentidos. O sentido do sobrenatural, que é o que nós vamos falar hoje, e o sentido do natural. Dois sentidos. O sentido do sobrenatural, que é o que nós vamos falar hoje, e o sentido do natural. A igreja na expectativa do natural. E nessa expectativa do natural, está sempre esperando por um movimento, está sempre esperando por algum sinal visível, algum sinal natural. Algo sobrenatural que se manifeste de maneira natural. E diante dessa expectativa, tem muita gente vivendo uma vida frustrada. Não tem enxergado um mover espiritual. Porque ainda está, mesmo que esperando algo do sobrenatural, ligado no natural. E como é que a gente vai ver o sobrenatural ligado no natural? Mesmo esperando algo sobrenatural, muitos de nós ficamos esperando ali uma palavra que afague o nosso ego, uma palavra que entre no nosso coração, que faça um carinho. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida de estudos bíblicos, que já passam de 10 anos, que a palavra de Deus, ela é confronto. É confronto para a sua carne. A palavra de Deus é um verdadeiro confronto. O verdadeiro sentido, ou o principal sentido da palavra de Deus é confrontar a tua natureza humana, tua natureza carnal, para manter o seu espírito conectado com o propósito que Deus tem para a sua própria vida. E muitas vezes nós esperamos, olha só gente, se você estiver ouvindo palavra que só afaga o seu ego, pula fora disso em nome de Jesus, porque isso é um laço satânico para a sua vida, isso é uma distração de Satanás. Nós precisamos ser confrontados na carne a todo momento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem eu recebi uma palavra profética. E a palavra profética, na verdade, foi um verdadeiro confronto para a minha carne. Mesmo que eu não esteja vivendo o que eu recebi, mas eu entendi como um sinal de alerta de Deus. Então Deus ele tem revelado através de profetas o que Ele quer fazer no nosso meio, o que Ele quer fazer na nossa igreja, o que Ele quer fazer na minha vida. E o que Deus tem falado chega a ser assustador, porque é coisa muito grande, muito grande. O que Deus quer fazer no nosso meio é algo muito poderoso. Mas ontem foi interessante que eu recebo lá de Israel uma ligação. Pastor Vitor, Deus me deu uma direção. Deus manda te dizer que o que Ele vai fazer na sua vida o Senhor não consegue nem imaginar, mas guarda o teu coração. Guarda o teu coração, para que o Senhor não seja mais um desses homens que Deus levantou e da mesma maneira que levantou, caiu. Guarda o coração. Receba os elogios, mas tome cuidado para que isso não venha inflamar o seu coração. Essa é uma das coisas que eu mais falo com a minha esposa. Eu aprendi que todo elogio nós precisamos receber como formato de gratidão, agradecer. Um trabalho bem feito, um bom serviço prestado, rende elogios. Mas nós não podemos achar que, uau, olha o que eu estou fazendo. E aí foi interessante que Deus me fez lembrar quem o Vitor era antes de se tornar o pastor Vitor. Hoje, um pastor que fala muito bem, que comunica muito bem, que tem um dom de ministrar a palavra de Deus de uma forma simples, prática, mas com riqueza de detalhes, consegue se fazer entendido, mas nem sempre foi assim. Há alguns anos atrás, se eu precisasse apresentar um trabalho na faculdade, eu literalmente travava, não conseguia falar, chegava até a gaguejar. Isso para ler algo que estava escrito num papel, tamanho era a minha timidez e a minha vergonha. Então Deus tem nos levantado. E olha só como Deus faz. É literalmente assim. Muitas vezes nós esperamos só o afago de Deus. E aí Deus vem confrontar. Se mantém na humildade, do jeitinho que você está, cuidado com as distrações. Mas está tudo bem. Mas é Deus dizendo o seguinte, está tudo bem e eu quero que continue ficando bem. Então tome cuidado para que não entre uma distraçãozinha no seu coração e você não se perca no meio do caminho. E aí eu ajoelhei e agradeci a Deus. Falei, Deus, muito obrigado. É isso mesmo. Se tiver algo, qualquer coisa que o Senhor queira falar ao meu coração, para eu não me perder, para eu não tirar os meus pés da palavra do Senhor, o Senhor pode falar o que quiser, porque isso é o carinho. É como um pai.
é como um pai doutrinando seu filho. Tá tudo bem, mas não vai por esse caminho. Tá tudo bem, mas não faz isso. E muitas vezes nós temos uma expectativa só naquilo que é bom, nós temos uma expectativa só naquilo que é agradável ao nosso coração. Mas nem sempre funciona assim. Bom, vamos entrar no texto aqui que você vai entender literalmente o que eu quero dizer. João, capítulo 5, dos versos 1 ao 9, vai contar uma história muito famosa de um paralítico junto a um tanque, aguardando o agito das águas para se lançar e ser curado. O texto bíblico diz assim, não tem telão hoje, tá, gente? Deu ruim aqui no telão hoje. A semana que vem, quer dizer, para de noite vai estar funcionando, em nome de Jesus. Aí você volta no culto da noite também, porque o telão vai estar funcionando. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas à sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas, repete comigo, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, preste atenção à riqueza de detalhes, de vez em quando, quer dizer que não era algo constante, de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois da água agitada, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, já fazia 38 anos, ou seja, eu não sei a idade desse homem, mas há 38 anos ele estava ali à beira daquele tanque, contando com a benevolência e a misericórdia de alguém, porque se ele é paralítico, ele não pode andar, para que fosse mais rápido do que os outros e colocasse ele dentro da água quando a água era agitada por um espírito. O texto diz, um anjo. Quando um dos paralíticos estava ali há 30 anos, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, chega outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Vamos entender esse texto aqui diante de uma nova perspectiva, ok? Talvez você já tenha ouvido essa mensagem, lido e entendido, mas hoje você vai avaliar uma nova perspectiva bíblica, aquilo que Deus me entregou. O cenário aqui, na verdade, é um tanque. Imagina um lugar, para quem já foi a Israel comigo, nós temos a oportunidade de adorar a Deus no tanque de Betesda. Nós vamos e nós cantamos louvor, e eu conto toda a história, tudo o que aconteceu ali, e a atmosfera é sensacional. O tanque de Betesda fica ao lado da igreja de Santa Ana, no quintal da avó de Jesus. E nós temos evidências de que Jesus, de tempos em tempos, saía de Nazaré e ia até Jerusalém, para ficar com a avó dele, lá em Jerusalém, e ali, onde era a casa de Ana, mãe de Maria, hoje tem uma igreja católica, com a melhor acústica do mundo, a gente tem a oportunidade de ir lá, entrar, cantar, louvar a Deus, e descendo a gente vai ao tanque de Betesda, que originalmente é o tanque de Betesda, porque devido à construção e reconstrução de Jerusalém, a cidade hoje está no nível mais alto, o tanque de Betesda é para baixo, então a gente desce para poder chegar no lugar original onde tinha os tanques. É claro que são só escombros, mas é um lugar que carrega uma atmosfera de cura, e lá nós clamamos por cura e oramos por pessoas que querem ser curadas. Foi lá que Jesus manifestou a cura, evidenciando que Ele é o Deus da cura, sem a necessidade de nenhum movimento no físico, de nenhum movimento no natural. Então o cenário aqui, imagina comigo, é um tanque. Esse tanque de Betesda também é conhecido como tanque da misericórdia, um lugar da misericórdia. Misericórdia às pessoas que têm uma necessidade. Um lugar que abrigava muitas pessoas doentes, pessoas que se reuniam com uma expectativa de serem curadas. Ou seja, as pessoas que estavam ao tanque de Betesda estavam ali porque tinham uma esperança, uma expectativa, um desejo, de serem curadas, mesmo que fosse de uma forma não constante, mesmo que fosse de tempos em tempos, mas tinha uma multidão de pessoas ali com o sonho, o desejo de ser curadas. Havia uma crença de que um anjo descia de tempos em tempos e agitava as águas, e o primeiro que entrasse seria curado da sua enfermidade. Isso aqui vai representar a expectativa das pessoas em busca de um milagre. Ou seja, todo esse movimento tem uma expectativa por trás. Era uma expectativa no sobrenatural, diante de uma perspectiva no natural. Ou seja, havia-se uma ideia, uma fé, uma expectativa de que algo sobrenatural estava acontecendo, um anjo, um espírito descia ali para poder curar aquelas pessoas, mas a manifestação daquilo era no visível. Ou seja, era necessário um agito de águas no visível para que as pessoas pudessem viver o sobrenatural.
essa expectativa do sobrenatural diante de uma perspectiva natural é uma perspectiva que vai mantendo as pessoas presas naquele lugar há muitos anos e muitos não conseguem enxergar ou viver a sua bênção. Essa expectativa no sobrenatural estava literalmente no agito das águas, que era algo visível, que você podia sentir, ouvir o barulho. Para aquele que não enxergava, podia pelo menos ouvir o barulho. O anjo desceu ali e agitou as águas. Ou seja, o sobrenatural se manifestou de forma natural. Um dos doentes que ali estavam era um paralítico. A Bíblia diz, um homem com 38 anos, acometido por uma paralisia. 38 anos na expectativa de ser curado. Quanto tempo, gente? 38 anos vivendo debaixo de uma expectativa de cura. Na expectativa de entrar no tanque quando as águas fossem agitadas. Ou seja, aquele homem vivia diante de uma expectativa. Jesus chega ali e pergunta para o homem: você quer ser curado? Essa pergunta, no primeiro momento, parece uma pergunta bem óbvia, né? Poxa, imagina você chegar para um cego e falar: você quer enxergar? Depende do cego, né? Na Inglaterra, o cego tem uma boa pensão. Talvez, se você chegar num cego na Inglaterra e falar assim: você quer ser curado? É capaz dele falar não, porque talvez ele queira ali receber a pensão dele. Mas chegar num lugar de pessoas miseráveis, de pessoas que não têm condição financeira, pessoas pobres, pessoas assim, vivendo vidas lá embaixo, e perguntar se ele quer ser curado, me parece uma coisa muito óbvia. Mas, na verdade, a pergunta de Jesus era para revelar o que não era óbvio, porque Jesus não estava olhando para o natural. Jesus, na verdade, queria observar o que estava no coração daquele homem. Jesus não se preocupava com a limitação física dele. A limitação física dele para Jesus era algo muito fácil de resolver, mas Jesus queria saber o que se passava no coração daquele homem. Porque o que Jesus ia realizar na vida dele era muito mais do que uma simples cura no físico. Eu sempre digo assim, por onde Jesus passa, precisa causar transformação. Se você realmente teve um encontro com Jesus, a sua vida não é a mesma. Se você teve um encontro com Jesus, você não consegue viver numa vida flertando com o pecado. Tem até uma ministração sobre isso, se eu não me engano. Se você tem um encontro com Jesus verdadeiramente, você para de flertar com o diabo e com o pecado na hora. Agora, a resposta do paralítico foi o seguinte: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Sabe o que essa resposta reflete? Frustração. Frustração diante de uma perspectiva do sobrenatural, aguardando algo natural acontecer. Aquele homem estava frustrado. Era 38 anos. Gente, imagina só, 38 anos frequentando o mesmo ambiente, esperando por um milagre, e o milagre dele nunca acontecia. Era uma frustração de anos, porque vivia na dependência de ajuda dos outros. Sabe aquela pessoa que fica ali sonhando que o tio rico, o primo rico, o não sei quem vai ajudar, vai aparecer do nada uma herança, vai surgir uma herança, deixaram aqui no teu nome para você. Enquanto a sua expectativa estiver nas coisas do físico, Deus não pode fazer um milagre na sua vida. Enquanto a sua expectativa estiver em pessoas, Deus não pode se manifestar na sua vida. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Aí tem muita gente paralisada, esperando algo de alguém. E Deus está mandando eu te dizer hoje: para de esperar do homem e começa a depender de Deus. Muda a sua forma de enxergar as coisas. Tira a sua expectativa do natural e coloca a sua expectativa no sobrenatural. Talvez você não esteja aí enxergando, mas tem vivido uma vida limitada, esperando que alguém faça alguma coisa por você. E Deus está mandando eu te dizer: irmão, não é assim que Deus vai mudar a sua vida. Não fique esperando por pessoas, por homens. Quem pode mudar a sua vida em todas as áreas é o próprio Deus. Então a sua expectativa tem que ser lá em Deus, debaixo de uma fé inabalável chamada bitarrom. Fé inabalável, confiança plena no Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida. Eu espero no Senhor. Aí você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Deus pode usar pessoas para te abençoar, sim ou não? Claro que pode, mas você não pode colocar o seu coração aguardando com que alguém vai fazer algo por você. Porque quando você coloca o coração no natural, numa pessoa, num homem, você está dizendo para Deus: Deus, eu confio mais no natural do que no espiritual, mais no natural do que no sobrenatural. Então aqui tem um homem com uma expectativa frustrada, 38 anos ali esperando, uma frustração na dependência de ajuda de alguém. Isso também vai revelar uma mentalidade limitada. Esse homem era limitado na mente. Ele carregava uma expectativa que estava sendo frustrada ano após ano, ou seja, entrava ano, saía ano, e ele não conseguia sair do lugar. Há 38 anos, ele é o mesmo paralítico, esperando que alguém coloque ele dentro das águas. Aí Jesus ordena: levanta, pega a sua maca e ande, e esse homem foi curado, a Bíblia diz, imediatamente. Esse milagre aqui de Jesus, ele vai demonstrar
que Jesus não está limitado a ritual e nem crença. Tem muito crente ritualista. Tem muito crente vivendo debaixo de uma crença pagã, de uma crença religiosa, esperando que Jesus se revele de uma forma natural. O homem cria as suas crenças, o homem cria os seus rituais, mas Deus não se manifesta debaixo de crença e nem ritual. Deus se manifesta de forma sobrenatural, do jeito que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Por isso nós precisamos criar uma expectativa no sobrenatural. Quando você vier a esse lugar, ajuntamento de pessoas, adorar a Deus, um lugar a qual nós preparamos para sentir a presença de Deus, venha com uma expectativa de cura, de milagre, venha com uma expectativa de porta aberta, venha com uma expectativa de provisão, venha com uma expectativa de restauração. Se você vem com uma expectativa frustrada para o lugar da adoração, obviamente você está gerando barreira para você mesmo no mundo espiritual, dizendo o seguinte: eu vou para a igreja hoje, mas eu sei que minha vida não vai mudar. Eu vou para a igreja hoje, mas eu sei que as minhas finanças vão continuar a mesma coisa. Veio debaixo dessa expectativa é o que você está gerando de decreto para a sua própria vida. Eu estou indo para a igreja, mas aquele cavalo daquele meu marido não muda. Eu vou chegar em casa, vou encontrar a mesma coisa, vai encontrar até pior, vai encontrar ela possuído pelo demônio. Misericórdia, né? Muda a sua expectativa. Fala para a pessoa que está do seu lado, muda a sua expectativa. Venha com uma expectativa de fé, de milagre, venha com uma expectativa de cura, venha com uma expectativa de provisão, venha com uma expectativa para Deus poder fazer um milagre na sua vida. O que quer que eu te faça? Ninguém me ajuda, ninguém me põe no tanque, ninguém não sei o quê, ninguém não sei o quê. Aí Deus, não estou perguntando se ninguém te põe no tanque, o que você quer, crente? O que você quer? Pergunta para a pessoa que está falando, o que você quer, crente? O que você está fazendo aqui hoje? Fala assim, o que você está fazendo aqui? Se veio para dormir no banco enquanto o pastor prega, fala assim, se veio para dormir enquanto o pastor prega, cuidado, porque o pastor está fazendo uma oração forte do sono do justo. Você vai dormir aqui e vai acordar na glória. Agora, tem uns irmãos, deixa eu falar. Tem uns irmãos que, gente, deixa eu explicar. Tem uns irmãos que ficam assustados, falam, pastor, meu filho, ele dorme no... Calma, estou falando das crianças. As crianças ainda podem. Agora, os marmanjos, babando na hora que eu estou pregando, vai acordar lá no céu, viu? Cuidado. Fala, não dorme não, irmão. A não ser que você queira ser arrebatado logo. Você já pensou? Morrer aqui também é glória pura, né? Vai logo para o céu. Amém ou não? Não sei nem se era para falar amém nessa hora. Brincadeira, gente. Gente, assim como esse paralítico, tem muita gente presa numa expectativa até sobrenatural, porém diante de uma perspectiva natural. A expectativa até é sobrenatural. Será que Deus vai fazer alguma coisa? Mas você começa a limitar o agir de Deus, porque você começa a pensar da maneira como Deus vai agir. Quem sou eu para querer entender a forma que Deus vai trabalhar? Não, Deus disse que vai fazer tal coisa. Será que hoje Ele vai fazer assim? Será que vai aparecer uma pessoa e vai falar tal coisa para mim? Será que... Descansa seu coração. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Agora, entenda uma coisa, não é no seu tempo, é no tempo dEle. Entenda que Deus faz quando Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. E você tem que entender que você é um ser humano, fruto de criação, você foi criado por Deus, você é filho de Deus, tem acesso, mas se resuma aí às suas limitações, à sua insignificância, em nome de Jesus. Não queira achar que você é o melhor do mundo e Deus vai fazer só porque você tem que ser para você. É do jeito dEle, como Ele quer. E aí tem muita gente limitando o sobrenatural por causa de uma percepção natural. Limita um poder sobrenatural, de milagre, por conta de uma percepção no natural. De ficar querendo entender como é que Deus vai fazer o que é sobrenatural. Esse paralítico esperava algo natural, sobrenatural, porém, de forma natural e visível. Mesmo não enxergando, ele ouviu o barulho, o anjo desceu. O agito das águas era um sinal no natural. O sobrenatural se movendo de forma natural. Mas esses homens, essas pessoas para receber as suas curas, eles estão mais ligados numa expectativa natural do que sobrenatural. O anjo menos importava, o que mais importava era o agito nas águas. E muitas vezes nós estamos limitando a ação de Deus nas nossas vidas a simplesmente aquilo que a gente pode ver ou tocar. Lembra do que eu sempre falo? Que a nossa vida não é apenas aquilo que você pode enxergar ou tocar com as suas mãos? A nossa vida vai muito além. Existe um mundo espiritual se movendo que rege as nossas vidas e nós não entendemos isso. Enquanto a gente não entender, a gente vai ficar preso e limitado no físico. Eu sempre digo, Mateus 6,33, priorize, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça.
Você quer fazer a sua vida começar a andar? Coloca isso na sua cabeça, destrava. Ora, Romanos capítulo 12, versículo 2. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus, transforma a minha maneira de pensar. Porque você está vivendo uma vida, cachorro correndo atrás do rabo, limitado, preso no deserto, porque ainda não virou uma chave. Você ainda não entendeu que o que rege a sua vida não é a sua vida física, é a sua vida espiritual. Se você é crente, se você acredita em Deus, se você carrega a fé no seu coração, o que rege a sua vida não é a força do seu braço, não é o dinheiro que você tem, não é a sua aparência, não é nada disso. O que rege a sua vida é a sua vida espiritual, é o seu espírito. Você está debaixo dessa condição, e enquanto você não entender isso, as coisas não vão acontecer, crente. Você vai ficar preso, estagnado, esperando algo se materializar, e não vai acontecer. Às vezes parece papo de pastor: prioriza o reino, o pastor está querendo dizer que é para eu ficar dentro da igreja. Não, irmão. Não estou aqui para ficar induzindo ninguém a ficar na igreja, não. Essa igreja não é do pastor Vitor, não. Essa igreja é de Deus. Eu sou só um representante, um sacerdote. Ele me usa aqui, e por um tempo, porque vai chegar uma hora que eu também vou para a glória. E espero que demore bastante, mas vai chegar o tempo. Para todos. Então você precisa entender que eu estou querendo te mostrar algo. Eu estou querendo te alertar, eu estou querendo te guiar numa área que você ainda é cego. Numa área que talvez você tenha as suas limitações. Numa área que talvez você não consiga enxergar, talvez você espiritualmente não consiga enxergar nada. Porque quando a gente fala de limitação, a limitação desse homem aqui, não aponta só para o natural, viu? Isso aqui é uma história no natural que tem uma revelação profética. Jesus, Deus permitiu que esse texto fosse escrito para a gente entender a nossa limitação hoje. Muitos de nós estamos nesse tanque aqui. Nós somos uma dessas 5 pessoas: doente, cego, manco, paralítico, pessoas que visivelmente no natural são perfeitas, mas no espiritual não anda para frente, é vida travada, não enxerga um palmo à frente do nariz, não consegue entender que aquilo que planta é aquilo que vai colher. E é por isso que muitas vezes acaba limitando a ação de Deus. Vai limitando, está preso naquilo que é visível, naquilo que é tangível, naquilo que se pode pegar, e esquece que Deus, Ele opera de maneira sobrenatural. Deus opera no invisível. Deus opera por meio da tua fé. Deus opera por meio da tua fé. Nunca viveu uma experiência com Deus? Nunca teve uma experiência de transformação com Deus? Uma vez eu ouvi um testemunho do filho do pastor Luciano Subirá. Gosto muito do pastor Luciano, ele é muito bom. E ele contando o testemunho do filho dele, Israel, que foi para os Estados Unidos estudar. E o pai dele falou o seguinte, olha, eu vou te bancar lá, mas eu vou te dar X por semana, então administra o seu dinheiro. Você quer mesmo estudar? Quero. Aqui em casa eu pago tudo. Lá você vai aprender. Então tá aqui, esse é o dinheiro da semana. Todo domingo eu deposito o valor da semana. Chegou uma sexta-feira, ele: pai, deposita mais um pouquinho, pai. Não, como assim? Era o dinheiro da semana. Aí ele falou: pai, é que essa semana eu gastei um pouquinho mais. Aí ele olhou, viu que a mãe não estava perto, porque mãe você vai falar assim: manda um dinheirinho para o menino. Aí ele: meu filho, você tem barba no rosto? Aprende a se virar. Domingo eu mando dinheiro para a semana. Hoje, dá seus pulos aí. Claro que ele falou aquilo com o coração apertado, mas estava ensinando um homem a ser homem. Aí disse que na sexta-feira ele foi orar e falou: Deus, vou ficar com fome sexta, sábado e domingo. Até vier o dia do domingo à noite, fiquei com fome 3 dias. Aí diz que Deus falou assim: está na hora de você parar de viver as experiências do seu pai e começar a viver as suas próprias experiências. Porque entenda uma coisa, filho de crente não é crente, gente. Filho de crente um dia pode se tornar crente, mas isso não quer dizer que ele é crente. Agora, nós precisamos dar todo o suporte, apoio, para que eles se tornem verdadeiros cristãos. Mas ele só vai se tornar cristão com as experiências dele, não é com a sua. É claro que você modela, e nós sabemos que eles aprendem por aquilo que você faz, não pelo que você fala. Então, se você é um verdadeiro homem de Deus, em determinado momento ele vai olhar e vai falar: o meu pai, a minha mãe é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aí disse que o Israel Subirá foi na fila do... Deus falou para ele: vai para a fila. E ele foi na fila do lanche, para comprar. Quando chegou na hora dele: rapaz, o que você quer? Ele: não quero nada. Voltou. Aí Deus: vai para a fila. Aí ele voltou para a fila de novo. Aí ele chegou lá de novo: o que você quer? Aí ele: não quero nada. Aí o rapaz: esse menino está ficando maluco. Aí chegou um outro moço, lá o que serviu o café. A hora que ele chegou pela 3ª vez, ele falou assim: você quer um pão com manteiga e o café? O de sempre, né? Aí ele olhou: Aí ele: então toma. Não precisa pagar não, Deus mandou te dizer que isso aqui é a sua primeira experiência com Ele. Pãozinho com manteiga e café com leite. Era o que ele comia todos os dias.
E aí Deus estava gerando experiência, dizendo o seguinte: olha, que bom que teu pai cortou as fontes, está te ensinando a ser um verdadeiro homem de Deus para que você viva uma experiência sobrenatural. Deus, ele materializa as experiências, o sobrenatural no material, para a gente entender quem é Deus. Deus materializa o maná, Deus faz chover pão do céu em forma de maná, mas Deus deixa faltar, e deixa o povo passar necessidade para entender que é Deus que te dá a provisão. Deus deixa faltar o pão para que você entenda que Ele é o Deus da sua provisão. E aí a gente está querendo, viver uma vida espiritual diante de uma expectativa muito rasa. Aquele homem paralítico, preso há 38 anos, depositando a sua esperança numa fé ritualística, numa crença que não fazia jus ao nome do local, a crença, olha só, Betesda significa casa da misericórdia. Mas misericórdia, que misericórdia é essa? Que abençoava um e deixava os outros na mesma condição por anos e anos. Que misericórdia é essa? Que aquele que é mais rápido recebe a bênção e os demais não. Deixa eu te explicar isso. Nessa época aqui em Jerusalém era dominada pelo Império Romano. Os romanos implementam uma cultura, as crenças. Estudiosos, eles vão dizer que esse agito das águas não se dava por conta de um anjo. A gente vê aqui, literalmente, a Bíblia acometida por um erro de escritura, de interpretação. O texto original diz que um espírito agitava as águas. Esse texto que nós lemos, na nossa tradução, diz um anjo do Senhor. Então o tradutor, automaticamente, fez ali, colocou o seu dedinho. Como assim? Jesus vai num lugar onde um espírito maligno se manifesta, em sinal de cura, para manter as pessoas aprisionadas, mas ele foi lá justamente para quebrar essa concepção de necessidade de um agito. Ele foi lá para mostrar que ele é a verdadeira cura, e que não precisa de pular em tanque, mergulhar, tem lugar por aí que é uns negócio de doido, 7 mergulhos de Naamã. Aí a pastora vai lá e pula, pá. Aí os irmãos vão pulando também na água, e é curado, sai do outro lado curado. Que espírito é esse que está curando nesse lugar? Será que é o Espírito de Deus? Ou um espírito das trevas, mantendo pessoas aprisionadas? Para que tanta religiosidade? Para que tanto ritual? Para que tanto copo d'água em cima de não sei aonde? Para que tanto não sei o que, para não sei o que? Para que esse ritual todo? Se o nosso Deus se manifesta no sobrenatural, de forma invisível. Um ritual que a Bíblia condena. Agora, olha só, estudiosos indicam que esse agito das águas se dava por conta de um espírito relacionado a uma deusa pagã. O que se manifestava naquele lugar era um ritual a uma deusa pagã romana. Agora, embora a Bíblia mencione que era um anjo que agitava as águas, o foco do texto aqui não está relacionado com o movimento das águas. É que a nossa perspectiva na leitura bíblica, esses dias eu recebi uma mensagem, foi muito legal. Pastor, que Bíblia que o senhor lê? Porque a minha é bem diferente, eu não consigo entender nada, o que o senhor explica, o senhor vê uns negócios diferentes. Isso chama-se relacionamento com Deus. A hora que você tiver alguns anos de relacionamento com Deus, Deus começa a revelar coisas que pessoas comuns não conseguem entender. Você está entendendo isso? A Bíblia não diz que um homem perito, excelente, diligente no que faz, vai ser colocado em posição de honra e sairá do meio da multidão? A multidão lê e enxerga de uma maneira, agora aquele que busca, uma hora Deus revela de forma diferente. Então esse texto aqui está literalmente dizendo que era um agito de água, mas o foco não estava nesse agito da água, o ponto central aqui literalmente é que Jesus cura um paralítico sem a necessidade de colocar ele dentro do tanque. Se o que se manifestava ali era de Deus, por que Jesus não fala, para tudo, porque quem vai entrar agora é ele? Ô meu filho, vai lá, entra que eu vou mandar o anjo descer agora. Se era um Espírito de Deus, por que Jesus então não faz uma obra ali, naquele lugar, através da água? Jesus ele vem quebrar ritual, vem quebrar crença. Isso aqui está quebrando a necessidade de qualquer tipo de ritual. Jesus ali está demonstrando poder e autoridade diante de toda e qualquer situação e ao mesmo tempo rompendo com as expectativas frustradas daquelas pessoas. Quando Jesus fala assim para um, levanta e anda, os outros vão olhar e vão falar assim, e eu vou ficar aqui esperando o agito? É como se Jesus estivesse falando, então, você está aí esperando o agito porque você quer. Existe uma maneira de ser curado sem necessidade de descer um espírito para agitar uma água.
Existe uma outra maneira de ser curada, é relacionamento com Deus, é busca, é colocar uma expectativa em algo sobrenatural, é parar de colocar os seus olhos na terra. Tudo que é da terra vai dizer que não, é impossibilidade, você é um destruído, você é um derrotado. Mas, gente, lembra da profecia de Balaão? Qual que era a realidade daquele povo? Um povo nômade, habitando em tendas no deserto, e aí Deus fez ele enxergar o futuro daquele povo. Talvez na sua expectativa do natural, você é um desempregado, mas do sobrenatural, se você servir a Deus, colocar uma expectativa em Deus, você é um grande empresário. Talvez a sua expectativa no natural, um casamento fracassado, mas como que Deus enxerga o seu casamento? Se você se colocar à disposição dele e fazer a obra dele, um casamento de sucesso. No natural você enxerga uma coisa, no sobrenatural é totalmente diferente. A sua vida no sobrenatural é diferente do que você vive no físico. Agora, você não acessa o do sobrenatural porque você está preso no natural. Preso no natural, você nunca vai conseguir acessar milagre. Está vivendo uma vida de impossibilidades, porque não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Você é um desses cegos aqui do tanque. Espiritualmente dizendo, é um dos cegos. Jesus estava tirando aquelas pessoas do nível do natural e levando para o nível do espírito. Jesus estava falando assim, vocês não precisam de agito de água não, vocês estão precisando é da minha presença. Agora, gente, olha só, uma coisa que fica muito evidente no texto, talvez você não tenha percebido, Jesus estava ali, em carne e osso, presente. Aquele que podia curar sem a necessidade de todo aquele ritual, estava ali, mas o povo não estava atento à presença no local. O próprio Deus encarnado estava ali no tanque, mas eles estavam esperando agito. É um povo agitado, esperando por agito. É Jesus presente e ninguém estava nem aí. O povo esperando o movimento, esperando o primeiro dar uma rajada de língua, um reteté, alguma coisa. Agora Deus se manifestou. Deus está na casa, Deus está contemplando, Deus está destravando o seu futuro, mas você está tão preso numa perspectiva humana, que está esperando o pastor apontar para você e falar, eis que te digo. Deus já está dizendo, crente, Deus já está falando com você em nome de Jesus. Não estou desvalorizando profecia, não é nada disso. Respeito a unção, os homens de Deus, tem profetas, intercessores que oram por mim, que trazem revelações. O que eu estou dizendo é que talvez você fique preso esperando por algo e Deus está mandando eu te dizer, Ele já está falando com você, Ele está te direcionando, está dizendo o que você tem que... Agora, você precisa fazer, você precisa colocar em prática, você precisa acreditar, primeiro acreditar, e aí colocar em prática. Essa palavra falou comigo, pastor, encheu meu coração. Agora, essa palavra só vai ter sentido na sua vida se amanhã você caminhar, se você colocar em prática, se você andar cumprindo aquilo que Deus está falando com você hoje. Não adianta receber uma porção dobrada de Deus e não saber o que fazer com ela amanhã. Então está evidente, a presença de Deus estava lá, estava no local, mas o povo estava esperando o movimento. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus se faz presente, não fica esperando o movimento. Ele já está aqui, você não entendeu isso? E se eu fosse você, eu dava uma rajada de glória para Ele agora, em nome de Jesus. Ó, a Bíblia diz assim, ó, aonde estiverem 2 ou mais em meu nome, ali eu me farei presente. Irmão, se tem 2 louvando a Deus, Ele está no meio, não fica esperando alguém falar alguma coisa, ou acontecer alguma coisa, para você, né, ter ali seu coração cheio de Deus, não. Se tiver 2, eu tenho que esperar, não, porque se o louvor hoje der uma engasgada, não vai. Se o louvor não cantar uma música que eu gosto, não vai. Oi, você não está entendendo. Sabe o que é Betesda dos nossos dias? Eclésia, igreja. Betesda, essa é a nossa Betesda. Essa é a casa da misericórdia. Eu saio daqui porque eu venho buscar a misericórdia de Deus. Misericórdia é a cada dia. A Bíblia diz, né, que Deus Ele renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas a cada manhã. Esse lugar é um lugar de misericórdia. É um lugar da gente vir pedir perdão pelos nossos pecados, vir adorar a Deus, ter comunhão com os irmãos, viver uma vida no Senhor. Essa é a nossa Betesda. É o lugar da misericórdia de Deus. É aqui que Deus pode te curar das suas debilidades. Aí tem gente que fala, ah não, mas eu não vou para a igreja, por quê? Porque minha vida está toda errada. A Bíblia diz, vinde a mim como estás. Não quer dizer que permaneça como está, ok? Aí você tem que tomar também vergonha na cara. Vinde a mim como está, vem do jeito que está. Está fazendo coisa errada, está no vício, está na pornografia, vem. Só vem. Aí chegou aqui, você vai ouvir uns negócios. Deus vai falar com você. Aí a partir daí você muda de caráter. Porque a partir do momento que Jesus passa na tua vida, não dá para continuar o mesmo. E não fica se convencendo que Jesus está com você não. Porque, ó, você não precisa ficar falando para ninguém. Agora eu tenho Jesus, I love you, Jesus. I love Jesus. Ó, pega a visão.
Sabe o que você tem que fazer? Você tem que mostrar o resultado que Jesus está fazendo na tua vida. É assim que Jesus age. Resultado não, porque resultado é particular, fruto. As pessoas precisam olhar em você e falar assim: vida mudada, vida transformada, vida mudada, vida transformada. Não é mais a mesma pessoa, não é mais aquele homem que gritava com a mulher, não é mais aquela mulher rixosa que brigava com o marido, não é mais aquele filho rebelde, não. Esse jovem agora é diferente, essa mulher é diferente, esse homem é diferente. Gente, o exemplo arrasta. Sabe uma experiência que eu vivi com Deus essa semana? Eu, na sexta-feira, fui para a academia, voltei e almocei. E a gente ia para a praia, e enquanto as meninas arrumam a mala, porque 3 mulheres em casa, imagina o tempo para arrumar a mala, né? E aí eu sou rapidinho fazer minhas coisas, falei, vai lá vocês, e eu tenho lá algumas coisas que eu gosto de fazer com Deus. Eu ia falar ritual, eu tô quebrando os rituais, só que tem meu ritual aqui. Eu vou na minha piscina um pouquinho e ligo lá, aquieta minha alma. Eu não estava nem com a alma, mas eu queria aquietar mais ainda. E aí eu fiquei ali, louvando ao Senhor. E aí daqui a pouco as meninas, pai, já fizemos as malas. Eu falei, tá bom, então eu vou tomar meu banho. A hora que eu subi, a Giovana, pai, vem ver. Aí, a casa do lado assim, a janela é parelha com o quarto das meninas, né? Tava aí a filha do irmão lá, que nem na igreja vai, é católico não praticante, estava sentadinha orando. Ou seja, o louvor do lado de cá, estava tocando lá de lá. Aí na hora... Dá aquela vontade de chorar assim, né? Na hora eu falei, Espírito Santo, né? Parece que era algo para mim. Mas isso é fruto, gente. Você acha que você está se enchendo, e na verdade você também está se enchendo, mas você já está reverberando na vida do outro. Muito provavelmente aquela moça foi tocada pelo Espírito Santo. Ela ouviu aquela canção e o que ela fez? Sentou na cama dela e ficou lá orando. Você entendeu isso em nome de Jesus? Isso são frutos. Seu vizinho bater na sua porta e fala assim, eu acho que eu quero ir lá na sua igreja. Porque você dá um bom exemplo. Agora, o cara olha para você e vê que você é um charlatão, um falador, aquele que compra e não paga, está tudo errado. Vai falar, eu vou nessa igreja o quê? Aprender a ser picareta? Eu vou fazer o quê? Essa irmã só fala palavrão. O que eu vou fazer nessa igreja dela aí? Aqui não, né? Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não revela não, Deus não mostra não. Vou nem olhar, brincadeira. Eu preciso pegar um gancho aqui. Domingo passado eu preguei sobre o favor da presença, lembra disso? A Arca da Aliança, a presença de Deus, fica na casa de Abinadab 60 anos, e a Bíblia diz que durante 60 anos não acontece nada naquela casa. Mas a Arca de Deus, a presença, fica na casa de Obed-Edom durante 90 dias. E durante 90 dias acontecem coisas extraordinárias. O texto diz que terra frutífera começa a dar fruto. Mulher que não podia engravidar, fica grávida. Uma família pobre e simples experimentando a prosperidade. O que eu aprendo com isso, gente? O que isso me faz entender? Que só experimenta o favor de Deus quem valoriza a presença de Deus. Quem entende o que é a presença de Deus. Quem aprende a se relacionar corretamente com Deus. Aquele que podia curar, estava ali, literalmente de carne e osso. Mas a expectativa do povo, no sobrenatural, de forma natural, não deixou eles enxergarem a presença do sobrenatural. Deixa eu falar algo para você, talvez a sua expectativa no natural não está te deixando enxergar coisas sobrenaturais que Deus quer fazer na tua vida. É Deus querendo fazer milagre e você tentando limitar o poder de Deus a coisas naturais, a movimentos, a coisinhas que você pode ver ou tocar. Sacode o crente do seu lado e fala, acorda em nome de Jesus. Não é que eu vi ninguém dormindo não, é acordar para o Espírito, amém ou não amém? Tem muita gente por aí se encantando com movimento. O que tem de movimento? Gente, entenda uma coisa, movimento é uma distração de Satanás para a vida da igreja. O que tem gente por aí se encantando com movimento, com coisinhas, movimento gospel, movimento do louvor, movimento do movimento, e acaba perdendo o que é mais importante, que é a presença de Deus. O movimento se manifesta e a presença fica de lado. A gente pode observar ali no tanque de Betesda, que ocasionalmente, diga ocasionalmente, havia uma manifestação. Agora, essa manifestação ocasional leva o tanque a assumir uma tradição de cura. Aquele lugar carregava uma tradição de cura. Inclusive, até hoje, nós vamos lá para entender essa cura, entendendo que aquele que cura passou por lá, não o agito das águas. Uma outra coisa que nós podemos observar ali é que Betesda carregava uma expectativa do sobrenatural, mesmo que de forma pagã, mesmo que de forma natural, mas carregava uma expectativa do sobrenatural. E é sobre essa expectativa do sobrenatural que Deus tem falado muito forte ao meu coração. Há alguns meses,
Deus tem, na verdade, desde a virada do ano, Deus tem falado sobre confiança, bitahon, confiança plena no Senhor. Eu tenho sido tomado por uma expectativa tão grande do que Deus vai fazer no nosso meio. Eu tenho uma expectativa de que Deus vai começar a fazer milagres extraordinários. E quando eu digo de milagres, é Deus fazendo transformação no caráter, Deus mudando maneira de pensar, Deus restaurando o casamento, Deus restaurando família, Deus tornando mulher que não pode engravidar em mãe de filhos, Deus fazendo coisas assim, sabe, pegando aquela pessoa que chegou debaixo de uma condição financeira assim deplorável, Deus vai te levantar. Eu estou com essa expectativa no meu coração, é algo que Deus, assim, é algo que Deus colocou e é algo que eu estou nutrindo. Porque se Deus colocou, é para ser nutrido. Se Deus colocou o desejo de fazer algo que é bom, nós precisamos nutrir algo que é bom. E eu tenho percebido um grande movimento de Deus aqui nessa igreja, durante principalmente uma grande virada de chave nesses últimos meses. E eu tenho uma certeza, Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Deus vai fazer umas coisas assim que você não vai entender. E também não quer entender não, em nome de Jesus. Fala para o crente do seu lado, não queira entender. Só esteja aqui para viver. Eu não sei você, mas eu venho para cá todos os dias, porque eu venho todos os dias para cá. Eu trabalho aqui, meu trabalho é aqui. Quarta e domingo eu venho pregar, mas eu trabalho aqui. Eu venho para cá todos os dias. E todos os dias que eu entro aqui, eu entro com uma expectativa no meu coração. A expectativa do sobrenatural, daquilo que Deus vai fazer. Nos cultos, eu tenho uma expectativa de que Deus vai nos visitar na hora do louvor. E eu recebo a visitação do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus. Eu tenho uma expectativa de que na palavra Deus vai me usar para falar com você. E você deveria ter a expectativa de que na palavra Deus vai enviar a resposta do céu para a sua vida. A expectativa dos enfermos de Betesda estava na dependência de certas ocasiões, olha só. Uma expectativa dependente de certas ocasiões. Ah não, na conferência de cura e libertação, Deus vai me curar. Lembra que o milagre Deus faz no dia comum? Os milagres de Deus é no dia comum, é claro, gente. Não estamos desvalorizando um evento, algo que a gente prepara para que seja algo específico. Mas tem muita gente que se apega ao movimento. E no dia a dia, está nem aí para a presença de Deus. A expectativa dos enfermos, dependência de certas ocasiões. Não era nada constante nem regular. Não era constante e nem... Isso quer dizer que era de vez em quando. Mas... olha a grande lição de Betesda. Mesmo não sendo algo constante e regular, mesmo sendo de vez em quando, demandava atenção. Aqueles enfermos precisavam ficar atentos. Os desatentos não recebiam da porção do favor, os desatentos não recebiam da cura. O que tem de gente desatenta dentro da casa de Deus, preocupado com a hora que vai sair para comer um macarrão com frango, preocupado com o telefone, preocupado com não sei o quê, olhando rede social, preocupado com WhatsApp, Facebook, Instagram, pensando na morte da bezerra, com sede, querendo ir no banheiro fazer xixi. Desatento. Ao invés de estar ligado no que Deus está falando, está pensando o boleto para amanhã. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você não pagou esse boleto até sexta, e se você não tiver dinheiro para pagar ele amanhã, você não vai pagar se você continuar preocupado com ele. Agora, se você colocar a sua confiança no sobrenatural, Deus pode mover céu e terra a seu favor. Você pode receber uma ligação de alguém, ser tomado pela misericórdia e falar assim, senti de pagar uma conta para você. Agora, é claro que também você não vai ficar dependendo do peixe o tempo todo, né? Uma coisa que eu sempre falo, nós precisamos ensinar as pessoas a pescar. Dá uma rede, dá um anzol e vai pescar. Fica dependendo do peixe o tempo inteiro não, em nome de Jesus. Viver de Bolsa Família, de cesta básica, sangue de Jesus tem mais poder. Vamos se movimentar. Hoje eu vou te ensinar a gerar movimento na sua vida. Os enfermos precisavam ficar atentos ao agito das águas. A oportunidade de cura estava condicionada ao quê? Diga, atenção. Ou seja, para que então eles pudessem se lançar. Atenção, atenção. A água foi agitada. Quer cura? Atenção, a água foi agitada. Diga para a pessoa que está do seu lado. Fica atento. Não deixe nada roubar a sua atenção. Coloque a sua expectativa no sobrenatural. Porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém. Quando você crê, você diz amém, assim seja, eu recebo. Você está numa atmosfera de milagres. Fica atento em nome de Jesus, Deus está falando com você. O texto diz que existia naquele lugar
Está com pressa? Vai embora? Não. Começo a pregar agora. Amém ou não amém? Vamos lá. O texto diz que naquele lugar existia uma grande concentração de pessoas, e essas pessoas tinham as suas expectativas de cura. Verso 3 diz assim: ali costumava ficar grande número de pessoas. Repete comigo: doentes, pessoas inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E todos estavam esperando o movimento das águas. Presta atenção nos detalhes. Muitas vezes nós estamos tão presos na expectativa do natural que não enxergamos a escritura bíblica diante de uma perspectiva sobrenatural. 5 grupos de pessoas, diga 5 grupos de pessoas, que viviam depositando as suas expectativas naquilo que eles podiam ver ou sentir. 5 grupos de pessoas, o texto mostra para nós aqui, depositando a sua expectativa naquilo que podia ver ou sentir, ou tocar, pegar. Vira para a pessoa que está do lado e fala assim: a vida não é apenas aquilo que você pode ver ou tocar. A vida vai além do natural. Em resumo, existe uma realidade que rege a nossa vida aqui no natural. Mais uma vez, doente, inválido, cego, manco e paralítico. E no meio da igreja está cheio de doente, inválido, cego, manco e paralítico. Deixa eu te explicar isso, deixa eu te falar aqui. Tudo isso aqui aponta para uma revelação profética. É Deus se revelando no sobrenatural. O que Deus quer nos ensinar? Aqui tudo aponta para o espiritual. E você não pode querer enxergar a coisa sobrenatural com os olhos naturais. Aqui no nosso meio tem pessoas doentes, pessoas inválidas, pessoas cegas, pessoas mancas e pessoas paralíticas, mas não se veem nessa condição. Ou melhor dizendo, não percebem estar nessa condição. Porque aqui eu não estou me referindo a uma enfermidade natural, uma enfermidade no físico. Uma pessoa cega é uma pessoa que precisa de um guia, alguém para guiá-la, ela não consegue enxergar, mas no mundo espiritual está cheio de gente enxergando no físico que lá não enxerga nada. Tem muita gente aqui com os 2 olhos funcionando direitinho, enxerga até coisa que não era para enxergar, mas no espiritual está ceguinho da Silva. Tem muita gente que aqui na terra anda aprumada, mas espiritualmente está manco, capengando, o tempo inteiro capengando. Tem muita gente aqui que acha que está fluindo, mas está preso a tantas impossibilidades. Esse texto está se referindo para nós, a revelação prática, profética, sobrenatural desse texto para mim e para você, é literalmente apontando para a enfermidade no espírito que muita gente carrega e nem sabe. Quer entender isso em nome de Jesus? Primeiro grupo de pessoas, diga, doentes. Quem são os doentes? Gente que estava na expectativa de ter saúde. Doente tem a expectativa de ter uma vida saudável, sim ou não? A pessoa doente, ela quer ser curada. Se ela tem um problema na coluna, tudo que ela quer é curar aquela dor na coluna. Se ela tem um problema no rim, tudo que ela quer é curar aquele rim. Agora, espiritualmente, o texto aqui não está falando sobre uma doença no físico. É uma doença no físico, que aponta para o sobrenatural. Aqui está falando de saúde na fé. E, infelizmente, no meio da igreja, tem muita gente com uma fé adoecida. Está dentro da igreja, não nutre corretamente a tua fé, fica doente, fica fraco e nem percebe. E quando percebe, já foi. E depois que foi, para aquecer essa fé, só o sangue do Cordeiro. Sabe o que é uma fé adoecida? Fé adoecida é uma fé abalada pela dúvida e pela incredulidade. Primeiro começa a duvidar. Depois, o sinal de que a dúvida já se tornou algo ainda maior é a incredulidade. Agora não acredita mais. Primeiro é só a dúvida. Será? Agora, não acredito nisso não. Uma pessoa doente na fé é a que está tomada com seu coração de dúvida. Deus está falando, vou fazer, vou mudar, vou colocar em posição de honra. Será? Não mudou até hoje. Meu marido é do mesmo jeito, minha mulher é do mesmo jeito, minha vida é do mesmo jeito. Enquanto você estiver tomado pela dúvida, Deus não faz milagre. Fala para a pessoa que está do seu lado, enquanto estiver tomado pela dúvida, Deus não faz milagre. Agora seja profeta e fala assim, para de duvidar em nome de Jesus. Isso aí. E se você conhecer e estiver duvidando, aí você cutuca mais, aproveita. Essa é a hora, para de duvidar, as coisas não estão acontecendo porque a culpa é tua. Duvida de tudo. Está mais incrédulo do que... Mas Tomé, precisa ver para crer, gente. Fé adoecida é uma fé abalada por dúvida e incredulidade. Quer um exemplo bíblico? A Bíblia diz que Zacarias não era qualquer pessoa, ok? Quem era Zacarias, gente? Diga, sacerdote.
um homem que servia a Deus no Santo dos Santos. Um sacerdote servindo a Deus há muitos anos, não acreditou quando o anjo anunciou que a mulher dele, Isabel, iria engravidar. Ele estava tão tomado por uma doença na fé, na alma, na fé, no espírito, que ele nem percebe. Ele estava doente no espírito. A incredulidade e a dúvida tinha adoecido a fé de Zacarias. Zacarias, hein? Um grande profeta. Não estou falando de pessoas comuns que frequentam a igreja aos domingos, não. Estou falando de um grande profeta. Está sujeito a cair de cama, ou cair na cama, ou ter a sua fé adoecida. Imagina uma pessoa comum que não nutre a fé no dia a dia. Talvez você nem esteja percebendo, mas tem circunstâncias do dia a dia, impossibilidades, que têm adoecido a sua fé. E tudo começa assim, é que hoje, né, é que amanhã, né, deixou a fé esfriar, você vai dar legalidade para um espírito do mal, e depois, para vencer esse espírito sem fé, inclusive, a sua falta de fé desagrada profundamente o coração de Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A sua incredulidade tem desagradado a Deus. Fala isso para a pessoa do seu lado, porque você é profeta. A sua incredulidade tem desagradado profundamente o coração de Deus. Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso em nome de Jesus? Estende as suas mãos em nome de Jesus. Eu quero declarar uma vida saudável no corpo, na alma e no espírito. Assim como João dizia, oro para que você tenha saúde e seja próspero. Na casa do Senhor, a sua vida vai se tornar saudável, porque você está num lugar de cura. Amém ou não amém? Amém. Frequentando esse ambiente, a sua vida vai se tornar saudável. Cura, em nome de Jesus. Cura na alma, cura no corpo, cura no espírito. Eu declaro, em nome de Jesus, recebe isso. Se você tem uma doença no corpo, uma doença física, eu declaro cura em nome de Jesus. Se você tem uma doença na alma, eu declaro cura em nome de Jesus. Se o seu espírito, a sua fé está adoecida, eu declaro cura em nome de Jesus. Olha, recebe o que eu vou te falar. Pode contar 60 dias. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Muitos vão subir nesse lugar e vão testemunhar. Marca a partir de hoje aí. Dentro de 60 dias, Deus vai fazer milagres de cura na sua vida, em nome de Jesus, e você vai glorificar o nome do Senhor. Amém ou não amém? Vida saudável. Segundo grupo de pessoas, diga, inválidas. Pessoas inválidas. Sabe o que significa uma pessoa inválida? Aquela que não serve mais para nada. Uma pessoa sem valor. Tem muita gente que se acha não serve mais para nada. Tem muita gente que está achando que não tem mais valor. Tem muita gente que avançou um pouquinho na idade, fala, até agora eu não fiz nada para Deus, não sirvo mais para nada, eu sou inválido. Deus manda eu te dizer, você não é inválido. Você carrega um propósito espiritual e Deus vai te usar em nome de Jesus. Talvez você esteja se sentindo uma pessoa inválida, uma pessoa sem valor. Mas hoje Deus vai resgatar o seu valor. Fala para a pessoa que está do seu lado, é hoje que Deus resgata o teu valor. Hoje, Deus vai atribuir sentido e valor à sua vida. Irmão, você foi comprado por um alto preço. Você acha que você não vale nada? Deus pagou caro por você. A Bíblia diz que você foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. O preço do sangue de Jesus tem mais valor do que ouro e prata para Deus. Olha o que diz aqui João 3,16. Porque Deus amou você de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham acesso à vida eterna. Deus te comprou pelo preço do sangue do seu único filho. A hora que alguém falar que você não tem valor e você aceitar, se eu estiver do seu lado, eu vou te chacoalhar. Diga assim, para você mesmo agora, eu tenho valor. Deus me comprou por um alto preço, pelo preço do sangue de Jesus. Amém, glória a Deus. Ô pastor, essa semana eu fui descartado lá no meu trabalho. Essa semana me trataram como um trapo.
Deus manda eu te dizer, Ele está restaurando o valor da tua vida. Deus está devolvendo a dignidade para a tua vida em nome de Jesus. Pastor, mas meu pai falou que eu não presto para nada. Deus manda eu te dizer, Ele está resgatando a sua dignidade. Amém ou não amém? Amém. Terceiro grupo de pessoas, os cegos, diga cegos. Gente, eu acredito verdadeiramente que o sonho de todo cego é um dia poder enxergar, sim ou não? Imagina um cego de nascença, nunca enxergou. Uma pessoa que já enxergou e parou de enxergar. Acho que o sonho de uma pessoa cega é voltar a enxergar. Ou voltar ou passar a enxergar. O que isso revela nas nossas vidas? Tem muita gente enxergando no natural, mas só enxerga no natural. E Deus quer te fazer enxergar o sobrenatural. Deus quer te dar ou restaurar a sua visão. Tem gente que nunca teve uma visão no espírito. Tem muita gente que já teve visão, mas não enxerga mais. E o que Deus quer fazer no nosso meio hoje? Curar a sua visão espiritual. Te fazer enxergar que tem muitos caminhos que você coloca o teu pé e Deus está falando, não filho, se você conseguisse enxergar um pouquinho no espírito, você não faria, não falaria, não lançaria aquela pedra. Porque pedra lançada na vidraça, depois de lançada, não tem volta, quebrou. Ter uma visão, uma expectativa no milagre. Nós precisamos ter uma expectativa, enxergar aquilo que pessoas comuns não conseguem enxergar. Como pastor que eu abro a minha visão espiritual, com consagração, com busca, com jejum, com adoração, com tempo de oração, com tempo na casa de Deus, andando com gente de Deus, é assim que você abre a sua visão espiritual. Buscando a Deus nas madrugadas, sabe, Deus gera uma experiência em mim, eu quero conhecer mais do Senhor, é assim, não tem movimento para abrir o seu olho. Se você quer ver, passa a mão no seu olho, não vai acontecer nada. Você está entendendo em nome de Jesus que eu estou falando? É relacionamento, é vida de comunhão, é Deus falando, a tua cura está no seu relacionamento com Ele, está na forma como você prioriza Ele. Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida. Coloque a mão sobre os teus olhos, todos vocês, em nome de Jesus. E diga assim, Senhor, abre os meus olhos, mostra coisas que eu não consigo ver, mostra coisas que eu não consigo enxergar, restaura hoje, meu Deus, a minha visão, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. É isso que você tem que fazer. Senhor, restaura a minha visão em nome de Jesus. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, me tira da cegueira do natural, me faz enxergar no sobrenatural. Você pede, você busca, você se entrega e Deus abre a sua visão. Olha o que diz Apocalipse 3,18. O próprio Jesus, falando a João, trazendo uma revelação do espiritual, para que pudesse ser ensinado às igrejas. Aqui é um texto onde Jesus vai ensinar uma igreja de Laodiceia. O texto diz assim, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você vai se tornar rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. Agora, olha esse detalhe, é o que Jesus manda fazer, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O que Jesus está fazendo? Jesus está falando para comprar colírio e passar no olho. Mas pastor, o senhor está quebrando o ritual e Jesus está mandando passar colírio no olho? Gente, lembra de que Deus ele fala de uma maneira que você pode entender? Lembra quando Moisés aparece uma sarça ardente? Primeiro, sarça pegar fogo no meio do deserto é algo normal. Agora, quando a sarça pega fogo e o fogo não consome, já não é mais normal. A sarça, o que é? Um gravetinho no meio do deserto. É tão quente que ele faz assim, ó, e apaga. Do jeito que ele acende, ele apaga. Então, uma sarça pegar fogo no meio do deserto, natural, pegou ali, continua a minha caminhada. Aí Moisés vê uma que, aquela não para, o que está acontecendo ali? Fica uns tempos olhando para a sarça, aí ele vai se aproximando. Quando ele chega perto, ele escuta uma voz dizendo, Moisés, tira a sandália do pé, porque a terra que você pisa é terra. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para Moisés? Moisés ele foi criado diante de uma cultura egípcia. E na cultura egípcia não podia se entrar num templo de um deus pagão calçado, você tinha que entrar com o seu pé descalço, você tinha que lavar o pé para poder entrar num templo de adoração pagã. Então Deus estava dizendo o seguinte, ei, o que está acontecendo aqui, esse fogo que não se consome é sobrenatural, esse lugar está santificado porque eu estou me manifestando aqui. Você está entendendo que é um lugar santo? É onde a presença de Deus se manifesta, esse lugar se torna santificado. Se Deus se manifesta aqui, esse é um lugar santificado. Se Deus se manifesta na sua casa, também é um lugar santificado. Você santifica ele para o Senhor, e aí aquele espírito que você adora é o espírito que vai se manifestar na sua casa. E ali Deus fala com Moisés de uma maneira que ele pode entender. Aqui Jesus está falando com João para falar com o povo de uma maneira que o povo vai entender o que significa comprar colírio para passar nos olhos. Aqui Jesus, na verdade, por meio de João, está exortando a igreja de Laodiceia. No contexto de Laodiceia, essa cidade era famosa por conta da medicina e a produção de colírio, gente.
Era uma cidade que fabricava colírio. E aí Jesus usa uma forma para eles entenderem. Fabrica colírio que vão fazer você... Jesus, na verdade, aqui estava sendo, guardado as proporções, sarcástico. Pega o colírio que vocês fazem tão bem e põe no olho para ver se vai te fazer enxergar o espiritual. Vocês não estão enxergando nada. Aqui era uma metáfora para representar a capacidade espiritual do povo passar a enxergar as coisas. Agora, deixa eu te contar uma coisa. A igreja de Laodiceia, Jesus estava dizendo, eles estão cegos, incapazes de perceber o estado real de miséria deles. Mas pera. Estudando a Bíblia, a gente vai aprender que Laodiceia era uma igreja extremamente rica. Aí Jesus estava dizendo assim, pode até ser rico no natural, mas no espírito é um miserável. Pode até ser uma igreja rica, abastada, bonita, toda montada, mas espiritualmente é uma igreja miserável, é uma igreja que não enxerga mais nada, só enxerga no natural. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Pega o colírio que vocês fabricam tão bem aí, passa no olho de vocês para ver se vocês vão enxergar o mundo espiritual. Vocês estão definhando, está acabando. A vida espiritual de vocês está acabando. Vocês estão achando que estão abafando, porque agora está ganhando um dinheirinho, porque agora está bonitinho, está achando que está tudo bem. A fé acabou, depois pintou o cabelo, depois colocou uma roupinha melhor. Irmão, em nome de Jesus, Deus está curando a igreja da cegueira espiritual. Tem muito crente dentro da igreja cego, que não enxerga nada do mundo espiritual. Está preso em um monte de impossibilidade, porque não consegue enxergar nada. Eu vou ser um pouquinho mais forte. O diabo está deitando e rolando na cara de muita gente, porque tu é cego espiritual. Pronto, falei. O diabo está deitando e rolando na casa de muita gente, destruindo o casamento, destruindo o relacionamento. Sabe por quê? Porque você, sacerdote, cara que é para estar com seus olhos espirituais abertos, está brincando com a sua vida espiritual, e está com a sua vida natural, achando que está tudo bem. Cuidado, porque quando a rasteira vier, vem de uma vez, viu? É assim que o diabo faz. Primeiro ele vai te amarrando. Na hora que ele perceber que já foi, aí vem, de uma vez só. Acorda em nome de Jesus. Crente é para ter os olhos espirituais abertos. Para de achar que tudo é coincidência. Está acontecendo coisa do seu lado, na tua casa, é coisa espiritual acontecendo e você tratando como físico. Para de tratar aquilo que é espiritual aos olhos naturais. Uma hora dessa, essa conta vai fechar e você vai se arrepender. Cutuca a pessoa do lado e fala, abre o olho em nome de Jesus. É assim que Deus faz. Você não pediu para Deus falar com você? Está falando. Abre o olho. Você não está ligado no que Deus está fazendo. Está aí achando que tudo é coincidência. O marido chega bravo um dia, normal. 2 já não é normal. 3 então. Acorda de mau humor todo dia, não é normal. Está com vontade de brigar todo dia? Isso não é normal. Então acorda, em nome de Jesus. Existem anjos do Senhor lutando ao seu favor, guerreando ao seu favor, mas também tem demônios do inferno lutando contra a tua vida. Então acorda, crente. Você está dentro do ambiente espiritual. O complicado é que o mundo e o diabo está tornando ambientes espirituais em ambientes de coaching, em ambientes de inteligência emocional, em ambientes de tudo e menos da palavra de Deus. E aí é por isso que você quebra a cara. É a falta do conhecimento da área mais importante da sua vida. Qual é a área mais importante da sua vida? Diga, minha vida espiritual. A sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia, cega espiritualmente, capaz de enxergar ou perceber o estado real de miséria, mesmo sendo uma igreja extremamente rica. Era rica por fora e miserável por dentro. Era rica no natural e miserável no espiritual. Aí Jesus manda dizer, pega o colírio, passa no olho aí para ver se vocês enxergam o tamanho da caca que vocês estão fazendo. E desculpa, gente, mas essa é a realidade de muito cristão. Rico, tem gente, tem cristão que tem tudo no natural, mas é miserável no espírito. E tem uns que é pobre no natural e pobre no espírito. Acorda em nome de Jesus. Acorda em nome de Jesus. E quando eu falo de pobreza, eu não estou falando de recurso financeiro, de dinheiro. É pobreza mesmo de mentalidade, é incredulidade, é dúvida, tudo isso é escassez. Falta de fé gera o quê? Incredulidade e dúvida. Falta de percepção espiritual gera o quê? Cegueira espiritual, pobreza espiritual. E aí você vai vivendo essa vida emaranhada. Mas eu também quero profetizar sobre a sua vida. A parte boa chega agora, em nome de Jesus. Tem colírio do céu descendo sobre os seus olhos, em nome de Jesus. E Deus vai te fazer enxergar o que você nunca enxergou, em nome de Jesus. A partir de hoje você não vai ter mais essa visão física só.
de olhar a situação e falar, não, você vai falar assim, pera, eu sinto uma manifestação, e esse demônio vai sair daqui em nome de Jesus. Só que você não vai chamar seu marido de demônio, e nem a sua esposa. Você está entendendo isso? Você vai perceber o que está se manifestando. Crente, larga de ser bobo, acorda em nome de Jesus. O diabo, vou repetir, deita e rola na tua casa e você não está percebendo. Começa a entender essa movimentação. Percebeu que começou a discutir demais com a mulher? Ei, acorda às 3 da manhã, põe o joelho no chão e vai orar. Mulher, a mesma coisa, em vez de ficar se degladiando com seu marido, mas a culpa é sua, não presta para nada. Porque não sei o que. Aquela coisa que não muda nunca. Vai para o joelho, vai virar crente, porque nunca foi crente. Vira crente, vai buscar Deus, vai para o joelho, vai falar com Deus. Você tem um marido que você merece, viu? Cadê as mulheres? Agora não sai. Você é culto de mulher? Você tem um marido que você merece. Cadê os homens? Glória a Deus. Você também tem a mulher que você merece. Eu, graças a Deus, tenho uma mulher que eu mereço, bonitona, cheia de Deus. Mas nem tudo foram flores. Você está entendendo o que eu estou te falando em nome de Jesus? Quarto grupo de pessoas, diga, mancos. Quem são os mancos? Aqueles que caminham de forma desequilibrada, aqueles que têm os pés vacilantes. Tem muita gente dentro da igreja andando desalinhado com a vontade de Deus. Tem muita gente dentro da igreja andando manco, desalinhado com a vontade de Deus. É Deus dizendo, a minha vontade para a tua vida é essa, mas você está desalinhando, está desalinhado. Fala Deus, tem um crente na casa, aleluia. Um dos papéis do pastor é descobrir talentos. Só que uma coisa que eu tenho pedido para Deus é o seguinte: Deus, se tiver gente talentosa aqui, que o Senhor faça brotar. Porque alguns talentos que Deus me mostrou estão desalinhados com a vontade de Deus. Então hoje é algo que eu tenho, é o meu particular com Deus. Tem gente talentosa? Vai desabrochando, vai me mostrando. Porque se depender de mim, para olhar e falar, vejo algo poderoso em você, vem para perto. Porque não adianta eu ver algo dentro de você que você mesmo não enxerga. Não adianta eu querer algo para você que você não quer. Quando Deus falou para mim, vou te fazer pastor de igreja, vai ser assim, assim, assim. Eu podia ter rejeitado o chamado. Eu ter falado não. Mas eu me alinhei à vontade de Deus. E tem muita gente dentro da igreja, acha que está abafando, está servindo, está aí em ministério, e está totalmente desalinhado à vontade de Deus. E posso te falar uma coisa? Fica tranquilo. Não é praga de pastor não, mas essa conta vai fechar. Essa conta vai fechar. Deus está te chamando para um alinhamento, e aí você fica andando manco, desalinhado. Se Deus está te chamando, é porque Ele quer te usar. Se Deus mostrou para o sacerdote, ali, tal, acorda, escuta. Depois não reclama. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu declarar, Deus vai alinhar o seu caminho com a vontade dEle hoje, em nome de Jesus, viu? Deus vai começar a alinhar o seu caminho, pé vacilante, andando para lá, para cá, Deus vai alinhar o seu caminho, se prepare em nome de Jesus. Olha o que diz Salmo 119, 105, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus é luz para o meu caminho. Entenda isso aqui, quem anda alinhado com a palavra de Deus, anda direcionado e equilibrado. Equilibrado e direcionado, não fica capengando para lá e para cá. Se você está sendo direcionado pela palavra, você anda equilibrado. Não te falta equilíbrio. Não parece um bêbado, depois tomou todas. Gente que anda com Deus, anda na direção de Deus. E Deus ele vai falando, esse caminho não. Aí você fala, já entendi. Isso é laço, meu filho. Deixa eu declarar o Salmo 121 sobre a sua vida, recebe isso aí. Deus não vai permitir mais a partir de agora, não vai permitir que os teus pés vacilem. Recebe isso em nome de Jesus, diga assim, eu recebo essa palavra sobre a minha vida. A partir de hoje, eu não vou andar com os meus pés vacilantes. Deus vai me manter direcionado e equilibrado na sua palavra, em nome de Jesus. Esse texto aqui, gente, é uma promessa de Deus. É uma promessa que Deus vai manter a igreja direcionada e equilibrada. Como que Deus direciona a igreja? Através da palavra. O que Deus está fazendo aqui agora é direção para a tua vida. Deus está te direcionando para te manter equilibrado,
para você não viver uma vida desequilibrada. O que é uma vida desequilibrada, gente? Hoje está bem, amanhã está mal. Se você for direcionado pela palavra, hoje vai estar bem, amanhã vai estar bem. Mas pastor, o senhor está dizendo que eu não vou passar por aflição? Não estou dizendo nada disso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas Jesus venceu o mundo e você também vai vencer. Eu estou dizendo que você vai ser mais equilibrado. Sabe o que é ser mais equilibrado? Tem gente que é impetuosa demais e tem gente que é parada demais. Mas não tem um equilíbrio. Ou vai tentando desbravar pelo ímpeto, ou fica travado e não faz nada. E o que Deus quer? Alinhar a igreja em equilíbrio. Mas um mês meu casamento fica bom e 11 meses fica mal. Deus quer equilibrar. Vai ter o dia mal, mas você vai ter equilíbrio emocional para passar pela situação e ficar de pé. Isso é a direção da palavra. Deus te direciona pela palavra e você gera equilíbrio na tua vida. A palavra, a direção da palavra te mantém equilibrado. Você não vai ser mais aquela pessoa, dentro da igreja é um, fora da igreja é outro. Dentro da igreja é uma pessoa extremamente comportada, uma pessoa, sabe, de Deus, mas fora da igreja está desequilibrado, está louco, está surtando por nada, está gritando por nada, está xingando por nada. Isso é equilíbrio, direção na palavra para manter uma vida equilibrada. Para finalizar, quinto e último grupo de pessoas. Aqui o negócio vai ficar um pouquinho mais assim. Está preparado ainda? Posso ir? Diga, paralíticos. Quem são os paralíticos, pastor? São pessoas que perdem a capacidade de se mover. Ou nasce com aquela doença e nunca se moveu, ou pessoas que não conseguem se mover. Pessoas que vivem uma vida paralisada. Se arrastam e aonde são colocadas ficam na dependência de alguém. Paralisado, paralítico, não consegue se mover sozinho. Aonde é colocado, fica ali esperando. O paralítico, esse homem, ficou esperando que alguém colocasse ele dentro da água, 38 anos, porque ele era paralítico, uma vida paralisada. Tem muita gente vivendo uma vida paralisada no espírito, e essa vida paralisada no espírito está refletindo aqui no natural. Orava, não ora mais. Buscava, não busca mais. Não tem mais vida com Deus, não tem mais vida de santidade, e quer que Deus faça milagre. Você está esperando o que de Deus? Deus não é seu mordomo não, crente. Deus não é seu amuletinho da sorte para dar o que você quer não. Vida de santidade. Ai, minha vida está ruim. Pronto, vou falar meu português. Se vira, se mexe. Seja crente, homem de Deus, mulher de Deus. Paga o preço com Deus. Quer mudar a vida e quer ficar, estou triste hoje. Deus ainda não fez o milagre. E não vai fazer. Até você aprender. Até você aprender o que é ser cristão. Até você aprender o que é uma vida com Deus. Até você aprender o que é uma vida sobrenatural. Para de colocar a culpa em Deus. Tem muita gente fracassada, botando seus fracassos, ou na conta de Deus, ou na conta do pastor, ou na conta dos outros. O marido é um fracassado como marido. Davi foi um fracassado como homem. A culpa é minha mulher, porque ela me afronta. É assim mesmo, gente fracassada sempre acha um culpado. Agora, gente do sucesso sempre assume a responsabilidade. Meu casamento ainda é um fracasso porque eu ainda não sou um homem capaz de gerir um casamento e transformar uma casa. Pronto, simples assim. Com essa consciência, você vai começar a fazer as coisas certas. Sua vida profissional é um fracasso. A culpa é tua. Não estudou, não foi se desenvolver. Mas eu era pobre, não tinha condição. Eu também era. Mas não parava um minuto de estudar. Hoje em dia ainda está bem mais fácil. Nós fizemos aqui um curso de TI. 4 pessoas aproveitaram, o resto botaram só dificuldade. Uma área que paga 10, 15, tem gente aqui dentro que tem 2, 3 trabalhos, um de 10, um de 15, outro de 10, ganha 30, ganha 40 mil, ganha 20 mil, trabalhando com TI. Pegamos aqui mentores, botamos para dar aula, fizemos 4 segunda-feira, 6 segunda-feira, e cada um veio dar uma aula, e não sei o que, indicamos um monte de curso gratuito. 4 pessoas aproveitaram. Uma área que se eu fosse jovem e pudesse, era a área que eu entraria. Quantas pessoas aproveitaram? Vieram umas 200 para a aula, para o curso, tudo parou no meio do caminho. E muitos desses estão aí até hoje. Minha vida, Deus não gosta de mim, minha vida profissional não acontece. Não quer estudar, não quer se desenvolver, não quer fazer nada, mas quer milagre. Milagre é o quê? É pão quentinho que você pede na padaria? Não leva o dinheiro para comprar o pão não, para ver se vai ter pão. Não estou dizendo que você tem que comprar milagre, mas tem que fazer por onde merecer o seu milagre. Você tem que fazer por onde merecer o seu milagre. Quer milagre, quer viver uma vida abundante, uma vida próspera, mas fica aí.
Começa a enxergar, tem gente que está paralisada, a vida não anda, paralisou, já tem tempo. E aí você está lutando no físico, tentando destravar algo que não vai destravar no físico. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Você está tentando destravar uma cura, você está tentando destravar um casamento, você está tentando destravar uma vida financeira, aonde você nunca vai conseguir destravar. Por isso eu falo, tira a perspectiva do natural e bota no sobrenatural. Tem muita empresa que não está indo para frente, sabe por quê? Porque a perspectiva está no natural. Tem muita gente trabalhando que nem um maluco e a vida não acontece, sabe por quê? Porque está preso no natural. Se desliga um pouco desse bendito natural, se liga no sobrenatural, que sua vida vai começar a andar para frente. Em nome de Jesus. Chegou o tempo de você se mover. Fala para a pessoa que está do seu lado, é tempo de se mover. O que é esse se mover, pastor? Deixa eu te explicar. Esse homem do tanque de Betesda, o personagem principal aqui do texto, tirando Jesus, ele é o principal. Ele faz parte do grupo dos paralíticos. Aí o que Deus faz? Quando Deus passa por algum lugar, por uma casa, por uma família, as coisas começam a ganhar movimento. O que Jesus faz para ele? Levanta e anda. Jesus estava induzindo ele a se movimentar, gerar um movimento. E tem 3 movimentos que você precisa entender para ontem. Diga, 3 movimentos. Primeiro movimento, é aprender a se mover para o alto. Tem muita gente que não aprendeu ainda a se mover para o alto. Olha o que diz em Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão. Você está se movendo para o natural e está querendo ver coisa sobrenatural. Comece a se mover para o alto. Entenda uma coisa, quem se movimenta para o alto, quem se movimenta para o sobrenatural, não tem falta de nada no natural. Começa a dedicar tempo às coisas do reino, começa a cuidar da sua vida espiritual, começa a se mover para o alto, se mover, olhar para o alto, da onde vem o meu socorro. A Bíblia não diz, é lá para o alto que eu olho, de onde vem o meu socorro. Se move para o alto, começa a construir uma vida no sobrenatural, que o sobrenatural começa a cuidar de você aqui no natural. Aí fica querendo viver uma vida plena, mas olhando para baixo. Fala para a pessoa do lado, Deus quer que você se mova para o alto. Se mova para o alto. Em nome de Jesus. Você tem que entender isso. Quem se movimenta para o alto não tem falta de nada aqui no natural. Segundo movimento, você tem que aprender urgente. Esse aqui é forte. Se mova para frente. Fala para a pessoa que está falando, se mova para frente. Sabe o que é se mover para frente? Larga o passado no passado, crente. Eu vou repetir, larga o passado no passado, se desprenda do passado. Deixa o que passou lá, como talvez alguma fonte ali de conhecimento, de busca, olha para aquilo que te dá esperança. A Bíblia diz, né? Busca no teu passado só aquilo que te dá esperança. Larga o passado no passado. Deus está mandando eu te dizer, se mova para frente, perdoa, larga para trás, deixa quieto, para de ficar caçando assunto. Vai ficar paralisado. Continua preso no passado, que sua vida continua paralisada. Se move para frente, deixa o passado lá, perdoa, vai para frente. Pastor, eu não consigo. Perdoa e vai para frente, é difícil, pede ajuda para Deus, Deus me dá força. Se desprenda do seu passado em nome de Jesus. Olha o que Filipenses 3 diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Olha o que a palavra de Deus diz, esquece o que passou, olha para frente, anda para frente em nome de Jesus. Tem muita gente paralisada porque não consegue se desprender do passado. Não consegue liberar, não consegue perdoar, está preso no passado. Enquanto você estiver preso no passado, você não vai experimentar o sobrenatural de Deus. Está claro o que Deus está falando para a gente, né? Anda para frente em nome de Jesus. Repete comigo, eu decido andar para frente em nome de Jesus. Terceiro movimento, mova-se para o seu propósito de vida na terra. Olha o que diz Filipenses 3,14. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Sabe o que esse texto está dizendo? Que tem uma recompensa sobrenatural para quem se move com destino ao propósito espiritual de vida aqui na terra. Esse texto está dizendo que tem uma recompensa para mim e para você, a partir do momento que eu me movo para o meu propósito.
Eu não sempre explico aqui, Mateus 26:41, o espírito é pronto, a carne é fraca. O espírito está pronto para quê? Para o cumprimento de um propósito na terra. Se eu descobrir isso, eu resolvi 99% dos meus problemas. A hora que eu descobrir que eu carrego um propósito espiritual, e a hora que eu entender o que diz aqui em Filipenses 3, eu preciso prosseguir para esse alvo, para esse propósito. Porque quando eu entender esse propósito, eu vou ter uma vida plena. João 10:10, eu vim para que vocês tenham uma vida e vida em abundância. O prêmio da soberana vocação é Jesus cuidando de você nos mínimos detalhes, quando você anda rumo ao teu propósito. Então para de dar desculpa e se move para a sua vocação. Ah, mas agora minha vida está chata, eu só fico na igreja. Você está reclamando, infeliz. Agora meu casamento é só cuidar de filho, limpar a casa e ir para a igreja. Quanta gente queria estar firme com Jesus e está aí perdido no mundo. Você tem a oportunidade de servir a Deus, está dentro da casa de Deus, está fazendo a obra de Deus e está reclamando ainda. Tem a oportunidade de estar fazendo a obra de Deus, Deus te escolheu para uma obra, Deus colocou um talento em você e ainda está reclamando. Você não sabe o que você está atraindo para a tua vida. Você não sabe o que você está atraindo para a tua vida. Uma vez tentaram me parar. Sabe como as pessoas tentavam me parar? Vitor, cuidado com essa objetividade. O parque de diversões da sua filha, das suas filhas, é o saguão da igreja. E eu confesso que eu ainda não era tão maduro e aquilo, nossa, será que eu estou negligenciando com a minha casa? Será que eu estou falhando com a minha família? Será que era para eu estar num parque com a minha esposa e com as minhas filhas? Será que? Aí eu decidi tomar uma decisão muito séria. Eu vou servir a Deus. Se o parque de diversões das minhas filhas vai ser o saguão da igreja, eu sei que Deus vai cuidar e vai tratar e vai guiar elas no futuro. E eu tenho orgulho em dizer, não deixei de passear, não estou dizendo que você não tem que ter vida social. Não deixei de passear, não deixei de curtir a minha família, mas nunca a negligenciei com o meu chamado, por isso estou onde estou hoje. A certeza que eu tenho é que eu alcancei o prêmio da soberana vocação, porque eu entendi o alvo ao qual eu sigo. Enquanto muitos criticavam, mas vocês não tem, o casamento não dava bom, a primeira coisa que vão falar, também fica preso dentro da igreja, não faz, irmão, você pode passear, você pode ir para Bahamas, você pode ir para Havaí, você pode ir para onde você quiser, você pode gastar, você pode fazer o que você quiser, não tiver que dar certo, vai ser uma luta, aí com Jesus, você tem uma chance aí, uma chance boa de dar certo, então se envolve com as coisas de Deus, prossegue para o seu alvo aqui na terra, para o seu propósito, para o seu chamado, deixa as outras coisas de lado. Pastor, eu não preciso mais trabalhar. Precisa, crente. Quando eu digo de propósito, eu estou dizendo o seguinte, não deixa em segundo plano, não. Se você trabalha até às 17, até às 18, faz uma forcinha, quarta-feira é dia de adorar a Deus, é dia de aprender a palavra, faz uma força. Ah, mas eu vou perder 1 hora de sono, faz uma força para Jesus, se esforça para estar domingo na casa do Senhor, para guardar um dia para Deus, se esforça para as coisas de Deus, para o seu chamado, para a sua razão em existir na terra. E deixa eu declarar algo na tua vida, com entendimento na palavra, aquilo que estava parado vai ganhar movimento em nome de Jesus. Esse texto fala sobre lugar, diga lugar, 5 grupos de pessoas, e as suas expectativas. Repete comigo, Betesda, doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Porém, todos esses num lugar e todos com uma mesma expectativa. O que isso tem a ver conosco, pastor Vitor? Muitos estão em Betesda. Nós estamos na nossa Betesda, na nossa igreja, na nossa eclésia. E muitos estão na expectativa de um movimento e não percebem a presença de Deus. Está esperando por um movimento no físico, e Deus está mandando te dizer que Ele não vai fazer movimento para você ver. Não vai ser movimento no físico. O que Deus vai fazer é algo no seu espírito. Muitos estão colocando expectativa no lugar errado. Até tem uma expectativa do sobrenatural, mas numa percepção natural. E Jesus, Ele quer gerar um movimento na sua vida hoje. Eu sinto no meu coração que muita coisa que estava parada com entendimento na palavra vai começar a andar. Muito movimento, sabe, muita coisa parada, é assim, ó, é Deus colocando a sua expectativa no lugar certo e a sua vida ganhando movimento. Você crê nisso em nome de Jesus? Você colocando a sua expectativa no lugar certo e a sua vida ganhando movimento. O paralítico tinha colocado a sua expectativa no movimento das águas, era água.
Aí Jesus chega na vida dele e faz ele entender que a expectativa no natural estava mantendo ele aprisionado na mesma condição há 38 anos. A sua expectativa no natural é que está te mantendo aprisionado a vida inteira nessas impossibilidades. 38 anos, debaixo de uma expectativa do sobrenatural. Até tinha uma expectativa no sobrenatural, porque o que acontecia ali, independente se foi um anjo ou se era um espírito pagão, ok? Era algo sobrenatural. Era um espírito que se manifestava naquela água e havia cura. O diabo cura, pastor? Sim, cura. Para quê? Para te manter aprisionado. Para te manter preso ao paganismo, à religiosidade barata. E aí tem muita gente escravizado, aprisionado há anos na sua paralisia, porque até vive uma expectativa sobrenatural, mas ainda assim está vinculado com aquilo que é da terra. Como eu disse, talvez você esteja esperando alguém para te colocar no tanque. Não, hoje o pastor vai sair do lugar dele, vai pegar na minha mão e vai me colocar no tanque. Não vou. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso, não vai acontecer nada na sua vida. Eu aprendi que o mundo espiritual ele é reativo. Reativo ao quê, pastor? O mundo espiritual ele não age. O mundo espiritual reage. São as minhas ações aqui na terra que geram uma reação ao meu favor lá do mundo espiritual. O meu dízimo, a minha oferta, são ações aqui na terra, maneiras de provocar o mundo espiritual para agir ao meu favor nas minhas finanças. A minha oração, a minha entrega no louvor e na adoração, são maneiras, formas que eu tenho de provocar o céu para responder a mim aqui na terra. E aí tem muita gente esperando, literalmente, alguém pegar na mãozinha e levar para o tanque, e você precisa entender, enquanto a sua expectativa estiver no natural, esperando por alguém para pegar na tua mão e te colocar no tanque, Deus não vai operar favor e nem milagre nenhum na sua vida. Você precisa aprender a colocar em movimento a tua fé. Diga, movimentar a minha própria fé. Como você movimenta a sua fé? Colocando a sua expectativa em Deus, lá no céu. Esses 5 grupos de pessoas aqui representam pessoas em diferentes condições espirituais. Condições espirituais. Olha só, gente, e muita gente está enfrentando isso hoje. Doentes. São pessoas com a fé fragilizada, dentro da igreja com a fé fraca, adoecida. Incredulidade, dúvida, está doente. Hoje você vai pedir, porque eu percebo que se Deus está nos trazendo uma palavra de cura, é porque Ele quer te curar. Mas você precisa entender, pastor, eu estou doente na fé, eu tenho dúvida no meu coração, eu tenho incredulidade. Então hoje Deus vai arrancar isso da sua vida e vai tornar a sua fé sadia em nome de Jesus. Tem gente aqui no nosso meio hoje que se sente inválido, sem valor, sem propósito. E em nome de Jesus, Deus vai curar isso hoje na sua vida e vai te dar um propósito, uma razão para você existir nessa terra. Tem gente no nosso meio cego, gente, cego, incapaz de enxergar o sobrenatural, mas eu disse e repito, tem cura para a tua vida hoje, Deus vai te fazer enxergar. Tem gente no nosso meio manco, andando desalinhado com a vontade de Deus, Deus vai botar a sua vida no prumo, viu? Tem cura aqui hoje em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Tem gente paralisada, completamente paralisada, completamente não consegue mais andar, incapaz de agir, que não consegue se movimentar no reino do Espírito. Está na hora de gerar movimento. Diga assim, Jesus está presente na casa e hoje Ele vai manifestar milagre de cura em nome de Jesus.